Na verdade, o capítulo 12 de 1 Coríntios... Está me filmando? Capítulo 12 de Coríntios, ele fala acerca dos dons espirituais. Só que os dons que eu vou falar, vou tratar um pouquinho hoje, são talentos, são qualidades que você possui, né? E que podem ser usados, não só podem, mas na verdade devem ser usados e administrados para a expansão do reino de Deus, para que Deus possa ser glorificado e para que sempre haja, você sempre possa suprir alguma coisa em que está em falta na sua igreja, na sua casa, na sua comunidade. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quando a partir do momento que você aceitou a Jesus, você faz aquela confissão. Às vezes, essa semana mesmo eu estava conversando a respeito disso, você não tem nem noção do que você está fazendo, mas a partir do momento que você dá um passo para Deus, Ele já deu dois por você. Você, na verdade, nem você sabe o que é bom para você mesmo, mas Deus, Ele sabe, e segundo Daniel 2, 24, Daniel disse que ele conhece o profundo e o escondido, e tem uma qualidade, assim, não, Deus é Deus, ele é o nosso padrão de perfeição. Uma coisa que eu gosto muito em Deus é o fato dele conhecer o profundo e o escondido, né? Você pode pensar em uma coisa, está aqui e tal, está na igreja, conversando com as crianças, mas você pode estar com sua cabeça lá no mundo da lua, no seu serviço, mas Deus conhece, né? Ele dizia assim que esse povo, ele me bendiz com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é uma qualidade, é uma característica de Deus que eu admiro muito, e eu sempre me preocupo, assim, às vezes eu estou ali, minha mente está lá, e, opa, Deus viu, Ele vê todas as coisas, né? Ele vê como chamas de fogo tudo aquilo que você faz, mesmo que escondido. Então eu admiro muito essa qualidade de Deus. Também Ele pode dar um dom em relação a isso, que é a revelação, né? Só que é um dom espiritual que é concedido pelo Espírito Santo. E quando você aceita Jesus, quando você põe a sua confiança em Cristo, Ele mesmo, Ele põe do seu espírito na sua vida. Quando você aceita Jesus, quando há aquela sinceridade, quando você mesmo que não tem noção do que é, mas você dá um passo para Deus, você começa a se mover, Ele começa a mover alguma coisa em seu favor, na sua mente, você começa a mudar a sua vida, mesmo que seja devagar, mesmo que demore 10 anos, aos poucos, a velocidade vai de acordo com a intimidade, né? Quanto mais você chega perto, muito mais Ele chega perto de você. E quando você põe a sua confiança nele, como a Fábio havia dito, o Espírito Santo, Ele coloca o Espírito dele em você, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nós conhecemos isso pela palavra. E Provérbios, 1 Coríntios 12, diz que porque a cada um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a uma outra variedade de línguas, e a outra capacidade de interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, contribuindo-as como lhe apraz,
a cada um individualmente. Ele vai agir de forma com cada um de nós, né, conforme aquilo for proveitoso para o crescimento de outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam ver através do talento que tem na sua vida, que tem que ser entregue para Deus, né? Então, conforme dizia Salomão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo aquilo que o homem faz debaixo do sol, eu olhei e vi, era vaidade. Se o homem viver muitos anos, estiver bem, o que for, vaidade. Tudo é vaidade, né? Então, quando você acha que você tem aquele dom, poxa, eu sou talentoso nisso, eu vou fazer. Lembre-se de que primeiro é para Deus, né? Você tem que entregar para Deus o seu dom, o seu talento, para que a glória não seja sua, mas quando você se gloriar, conforme Paulo ensinou, aquele que se gloria, glorie-se nele, né? Porque não foi você que morreu numa cruz, não foi você que teve que abrir mão do seu próprio filho, na verdade. Deus, a partir do Espírito Santo, a partir do momento que ele passa a fazer parte da sua vida, Deus te deu equipamentos. Ele te equipou. Ele é igual, chega lá, compra um carro popular. Olha, eu quero equipar meu carro, eu vou botar ar-condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, né? Você levou o preço dele, você deixou ele melhor para você. Por quê? Para que fim? Para que você pudesse ter um conforto, uma alegria maior, né? É gostoso você andar com ar-condicionado no verão, é mais legal você apertar o botãozinho lá e pipi, fecha o carro, liga o alarme, abre o vidro do botãozinho, não tem que ficar mexendo na manivela. Quando Deus coloca um dom em você, você já nasceu, na verdade, você já nasceu com talentos, com qualidades específicas, que na verdade não precisa ser tocar um violão, né? Não precisa ser fazer alguma coisa exatamente assim, algo que seja visível pelos gestos, pelos movimentos do seu corpo, dançar, o que for. Mas existem características, às vezes o seu modo de pensar é o seu talento. O seu modo de interpretar a Bíblia, eu eu vi na internet. Tem um rapaz que ele é descendente asiático também, e ele prega lá no Brasil. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, eu olhava assim a Bíblia. A minha interpretação, a minha maneira de pensar em relação à Bíblia, que hoje eu vejo não estava errado, era um pouco diferente, porque eu gostava de ver as entrelinhas. O que Jesus pensou? Jesus pensou, ele parou para pensar em relação a tal assunto. Que legal! Eu gostava de pegar essas entrelinhas que geralmente não se dava importância. Aí, por um tempo agora, eu vi esse pregador, eu falei, puxa, que legal, ele pensa igual a mim. E ele pregando assim, eu falei, puxa, que gostoso, né? E ele tem levado, assim, o Brasil a um avivamento diferente, de arrependimento e contentação, sem muitas riquezas, conforme o Evangelho da Prosperidade, que é a lição que está se passando nesse trimestre, né? O falso Evangelho da Prosperidade, né? E ser rico não é pecado, desde que você administre para a expansão do reino de Deus, né? Hoje foi falado a respeito de tudo posso naquele que me fortalece. O pastor pregou hoje lá na Cana, e a mensagem pregada foi justamente esse estudo: tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente acha que o seu talento, aquilo que ele tem, não, eu posso tudo aquele que me fortalece, então, já que eu posso, já que eu sou bom, vou arrancar meu terno, vou ficar só de regata aqui, vou ficar do jeito que eu quero, porque eu sou bom, né? Eu vou fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque eu sou bom. Tudo que eu fizer vai dar certo. Não é. Na verdade, eu gosto de estar de camisa, talvez estaria com uma camisa da Nike, tênis, calça, mas existe uma forma de se fazer as coisas, né? Tem que estar de gravata, tem um uniforme, né? Então tem que agir de acordo com aquilo que eu fui ensinado, né? E existe algo que você precisa fazer também, independente de você ser bom naquele seu dom, naquela sua característica,
Não pense isso em você mesmo, naquilo que você, sabe, começa assim, vai descer, sem saber. Muitas das vezes não é porque você quer ser vaidoso, não é porque você, eu sou o máximo, né? No começo, nossa, preguei para 3 pessoas. É porque um deu glória a Deus, eu achei que, uau, eu acho que eu preguei muito. Hoje já é difícil, imagina naquela época, já tem o quê? Isso já tem uns 10 anos atrás, e ainda era um culto de 6 horas da manhã, né? Por isso que não foi ninguém, era jejum, oração e pregação, só tinha 3 no culto. E nesse dia, pastor, eu tinha preparado uma palavra que Deus me deu durante a noite, e botei no papelzinho, mas não imaginava, né? Eu preguei para mim mesmo. E de manhã ele falou, você prega. Eu nunca preguei e, bom, ontem veio um negócio aí para mim, então vou pregar aquilo. Aquela minha maneira de pensar diferente. E ele ficou assim, poxa, realmente a sua maneira de pensar pode ser o seu talento. Que quando você expressar através das suas palavras, com aquilo que você fala, vai trazer luz, vai trazer entendimento a outras pessoas. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Mas tem pessoa que vai ler a Bíblia e não vai entender determinadas coisas. E através da sua maneira de pensar, daquilo que você pensa em relação a Deus, daquilo que você interpreta através da leitura da Bíblia, você vai trazer luz pela própria palavra, não por causa de você, mas por causa da sua interpretação, né? Você vai trazer luz para o caminho dos outros e lâmpada para o caminho azul, para os pés dos outros, né? Esse pode ser o seu talento, e eu aprendi a enxergar isso durante o tempo. Eu achava que talento ele tinha que ser de purpurina, aqueles negocinhos, aquelas bolinhas de samba presa assim. Esse é o talento. Aí jogam umas luzes assim, neon, fumaça, e a pessoa, você pode botar lá, ídolos. A pessoa se abre, calma, não estou falando irmã, não é isso. O que eu estou dizendo, estou usando o exemplo do lugar, calma, gente. Para mim, a ideia de um talento, a pessoa tinha um talento, era aquilo lá, era purpurina, era maquiagem, uau, brilhando assim, né? Mas, na verdade, eu aprendi a descobrir talentos e ver o dom das pessoas. Às vezes, teimosia pode ser a sua qualidade. Por quê? Porque teimosia é qualidade. Vai que um dia chega alguém, por exemplo, não que esteja acontecendo, pastor Paulo, essa igreja aqui está com aluguel muito caro, vamos pegar uma barraquinha que tem lá embaixo da ponte, do lado do Ticuma, aí tem um teimoso junto com ele. Não vai fazer não, você não vai fazer isso. A gente dá um jeito, mas a gente vai ficar aqui, eu sou teimoso, não vamos sair daqui. Esse lugar aqui é bom, Deus abençoou até hoje, né? Melhor do que para debaixo da ponte, lá tem um negocinho de pescaria, né? Então a sua teimosia pode ser a sua qualidade, que Deus um dia vai usar, mesmo que seja uma vez na sua vida, né? A história da sua vida, mesmo que ela Deus use para mudar a vida de uma única pessoa, né? Esse pode ser o ponto-chave da sua vida, aquele chamado que você recebeu de Deus, ele pode se resumir naquele dia, né? E esteja contente por isso. Teve um homem que recebeu uma promessa de ganhar milhões de vidas, de almas para Jesus, e ele evangelizou e não ganhou ninguém. Só uma pessoa. Foi Billy Graham, né? Billy Graham? Pois é. Quantas pessoas Billy Graham já ganhou? Né? Ele prega, o lugar que ele prega, acho que deve dar umas 1000 vezes essa igreja. Né? É só em estádio. Né? E à medida que ele vai falando, a mensagem dele é diferente, a voz dele, né? Não é que é uma qualidade a voz dele, mas ela expressa a vontade de Deus, o Espírito Santo. Então, ele vai falando e as pessoas vão entendendo o que é aceitar Jesus, o que é a vida com Deus, paz e tal. E gente que não suportava Deus, né? Sendo que Deus é que está suportando aquela pessoa daquele jeito. Uma pessoa que não queria ouvir falar de Deus por causa de alguém que se dispôs a entregar a sua vida para que Deus colocasse nele talento e as pessoas pudessem enxergar, porque quando há um talento, ele também precisa ser visto. Vamos dizer assim, faz de conta. Para o marketing, né, para a propaganda, eles usam o quê? Alguém famoso, né?
Aconteceu alguma coisa, como é que é? Luísa está no Canadá. Vocês já ouviram falar? Né? Um rapaz fez uma propaganda sem querer. Ele trabalha com marketing, propaganda. Fez uma propaganda, nós moramos nesse apartamento, fazendo propaganda do apartamento. Só não está a Luísa, que está no Canadá. Aí virou moda no Brasil inteiro. Cadê fulano? Fulano não está no Canadá. Né? Então eles usaram aquilo como estratégia de marketing para falar daquele apartamento no Brasil inteiro. Foi para tudo quanto é jornal. Luísa está no Canadá. Por que? De onde surgiu isso? O pai dela fez um comercial lá, né? Do apartamento que eles compraram e tal, que é muito bom. Deve estar caríssimo agora, porque rodou o Brasil inteiro, né? E o mundo inteiro, né? Todo mundo inteiro, a menina começou a ser procurada também, os amigos que estavam em outro país. Que é? Que negócio é de Luísa no Canadá? Meu pai, né? Rodou o mundo inteiro. Ele se tornou famoso, aquela menina, né? Ela se tornou famosa, mas interessante, gerou um lucro muito bom para aqueles que construíram aquele apartamento, né? Gerou mais recursos. Um apartamento que talvez custasse 100 mil reais passou a custar 200 mil, porque o Brasil inteiro, o mundo inteiro ouviu falar de Luísa, está no Canadá, que mora naquele apartamento, ficou famoso. Agora, a nossa famosidade, vamos dizer assim, não que a gente tenha que ser famoso por alguma coisa, tem pessoas que são escolhidas, tem um ministério ali, um cantor, alguma coisa, e não tem jeito, holofote, é luz, é palco. Às vezes tem sim a vaidade da vaidade, a pessoa acaba no meio do show ali, mas importa que o Evangelho seja pregado. Pessoas, você vai ver, através de um louvor alguém vai ser curado, através de um louvor, através do seu talento ali, e que muitas vezes você acaba confundindo e pegou glória para si. Deus vai mudar a vida de uma pessoa que ia se matar naquele dia, né? Às vezes no show, está lá aquele prédio e ouve um louvor, né? E a pessoa ia ser jogada do prédio. Aí ela ouviu aquele louvor, não, vou lá embaixo ouvir também, né? Então você vê que o seu talento, a sua fama, naquele momento, ela serve para a expansão do reino de Deus. Quando, eu acho interessante que Gideão, ele... Quando os seus valentes foram lá guerrear contra aqueles povos pagãos em redor da terra, eles iam e falavam assim: espada pelo Senhor e por Gideão. Por quê? Não poderia ser só, mas que Gideão? É Deus que está dando a vitória? Só fez barulhinho lá e o povo se matou e o povo fugiu. E por que Gideão? O que tem a ver? Mas quando eles falavam, Gideão vem aí, todo mundo corria. O Senhor é com ele. Quando se falava Gideão, não dá para lutar, o Senhor é com ele, né? Essa fama que Gideão adquiriu, ela expandiu o reino de Deus, ela fez com que teve progresso para Israel, para que as tribos pudessem progredir, para que eles enriquecessem, eles tivessem os despojos. O povo saía e largava tudo para trás desesperado. Gideão está vindo aí, como é que é Gideão? O Senhor é com ele, o Deus de Israel é com ele, então sai fora, porque lá vem espada. Mas só um pouquinho ali, pouquinho, mas deixa você ver, fica na reta, né? Só 300, só isso. Quando eles gritavam isso, o povo não via 300, via 300 mil, né? Assim como eles diziam, Senhor, abre os olhos do moço, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E quando os olhos do moço se abriram, aquele lugar estava cercado por um exército inimigo. O rapaz olhou e viu carruagem de fogo, anjo para tudo quanto é lado. É só dar um comando, mata, acabou, já era guerra. Sem uso de espada daquele que seria o morto, apenas com o temor de Deus. O temor mata o seu inimigo, o temor a Deus mata, destrói aquilo que te destrói, né? Só que a vaidade da vaidade, ela nos destrói. Então não confunda, o seu talento, a sua fama e o seu talento, o seu dom, ele precisa contribuir para a expansão do reino e para glorificar o nome de Deus. Mas se no meio do caminho você está fazendo tudo para Deus com humildade e tal, você está tentando fazer o seu melhor, no meio do caminho acabou o recurso, não sei o que fazer,
Pois é exatamente assim que Deus trata com você quando você age com sinceridade, quando não é para si mesmo. Uma hora acaba, é para que você possa entender o seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, acerca do espinho na carne, orou para que Deus tirasse aquele mensageiro de Satanás que foi enviado para nos bofetear. E Deus falou: olha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fica fraquinho, que aí você vai ver o que eu faço na sua vida. Não fraquinho, vou cair. Deus, estou caindo, pode vir. Não é assim, mas é reconhecer que você não é nada, né? Que você tem uma voz, que você faz isso, que você toca, que você prega, que você anda bem de bicicleta, mas não é para você mesmo, é para Deus. Cada ideia que você tem, eu aconselho a você, se você pensou em alguma coisa que vá contribuir para o crescimento, não para, isso aí vai trazer dinheiro para a igreja. O maior problema da gente é isso, que a pessoa pensa, vai ficar enriquecendo, pastor, isso, que aquilo. Não é isso. O maior problema que a igreja enfrenta em relação a recursos financeiros é que o diabo põe isso na mente das pessoas, né? Por causa de alguns que erraram, todo mundo leva a fama, né? Olha lá, missões ali no quadro, né? Recursos são mandados para o Brasil e quase faltando aqui, dá conta, na raspa, mas está lá, o missionário recebe, né? A oferta de missões não é pego para cá, não é pego pelo pastor, né? Que ele tenha consciência diante de Deus, que Deus conhece profundo e escondido, saberia se ele fizesse alguma coisa. É a sua consciência. Não é só o peso da consciência, é o peso da mão de Deus depois. E aí? O que você vai fazer? Glorifique ao seu Criador através do seu dom, do seu talento. Em 1 Pedro 4, versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para quem, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja, quer dizer amém. Quando você diz amém, você diz assim seja. Você está concordando em relação àquilo que foi dito antes. Por isso que a gente ora. Deus te abençoe e tal, que te guarde, te dê uma semana abençoada. Amém. Assim seja. Que a sua semana seja abençoada. Você concordou. E se você concorda na terra, é concordado no céu. Porque o que nós ligamos na terra é ligado no céu. Então você vai ter uma semana abençoada. Por exemplo, às vezes o seu talento é a sua oração com Deus, a sua vida com Deus que não aparece, né? Às vezes tem alguém lá que aparece mais, tem um destaque maior, mas às vezes o seu talento é ficar quieto. Que se você falar agora, dá um problema. Então saiba ter paciência, aguenta um pouquinho. Você vai ver com a sua caminhada que a sua experiência com Deus vai te provar que às vezes aquilo que você achava que era certo e que pudesse trazer algum tropeço para a vida de alguém, não estava tão certo assim, né? Teve muitos pastores que no começo e assim, são radicais, e depois começam a lançar, porque viram que na verdade não era daquele jeito, né? Eles estavam agindo com zelo para Deus, na sinceridade do seu coração, conforme a interpretação que eles tinham da Bíblia. Mas os tempos modernizaram, tem vários fatores externos que você tem que repensar, né? Às vezes, hoje mesmo o pastor estava falando, a gente às vezes é mais velho, assim, né? Então tem que estar modernizada, mudar alguma coisa assim, né? Não pode ficar usando só palavras de antigamente, piadinhas daquela que ninguém mais ri, daquelas bem antigas, então usa uma mais nova, que tem jovens e tal, senão acaba todo mundo indo para outra igreja, né? Não que alguém seja dono de alguém, que não, tem que prender o povo aqui.
mas você tem que cuidar daquele rebanho, né? Conforme Pedro disse, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, e é com amor, né? Então não é com preocupação, será que vai sair ou não? Vai ter dízimo? Vai ter oferta? Será que vai dar para pagar o aluguel? Não é assim, né? Mas através do... Às vezes o seu talento é o amor, seu olhar assim transmite amor. Então você pode, puxa, eu estou agindo como Cristo. Fico imaginando Cristo olhando para você. Não era igual ao meu olhar. Acho que devia ser assim. Ele dava uma olhada para as pessoas, ele olhava, a pessoa já se sentia, já tremia, já se arrependia, já mudava a vida das pessoas. Então o seu olhar pode conter um dom de Deus. Assim como já viu aquele olhar malicioso de canto assim, né? A menina chega, passa assim, olha, o rapaz já viu. Nem estava olhando para ela, mas parece que o olho da pessoa vai lá e cutuca. Olha para mim. Gostei de você. Aí começa o flerte. Igual você dando setinha, aquela alertinha na estrada. Tac, 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 com o seu farol. Mas o seu olhar pode transmitir algo de Deus. Sabe quando você entra assim numa loja, assim, ou em algum lugar que ninguém te conhece? Nossa, você entrou, sentiu uma coisa boa. O seu caminhar, a sua vida, se você anda realmente com Cristo, você carrega a presença de Cristo em você. Então, onde você vai, as pessoas sentem uma presença boa. Quando é necessário que ele passe perto de um centro de macumba, ou até mesmo que vá lá fazer alguma coisa, né? Aconteceu o caso de pessoas terem que ir, porque convidaram um macumbeiro para ir na igreja e prometeu que iria na macumba se ele fosse na igreja. Então, de acordo com a orientação do pastor, com a bênção do pastor, o rapaz fez, e ele teve que ir no centro de macumba depois. O santo não baixava. Falou, tira aquele cara dali que ele está impedindo. Tem fogo nele. Né? Tem fogo nele. Aí esse rapaz falou assim, olha, quando você abre a sua boca para dar glória a Deus, sai uma labareira de fogo que queima tudo. O demônio não conseguia... Poxa, você é tão forte assim, se havia legiões no centro de macumba, tinham legiões, tinha tudo quanto é tipo ali, tinham cabeças, principados. Não, principados eles não eram pessoas. Mas demônios ali, legiões, que são 2.000 demônios, são uma quantidade alta de demônios. Mas eles não conseguiam se manifestar ali, um monte de gente batendo tambor, dando bolha de sangue no dedo e nada, não saía. Tira ele daqui. Por quê? Espírito Santo. Está vendo? Você carrega dentro de você o maior de todos, o dom de Deus, a vida eterna. Porque o dom de Deus é a vida eterna. Então, o primeiro dom você já tem, a vida eterna, quando você aceita Jesus. Agora, um talento, uma qualidade assim, que vai servir. Por exemplo, o Kate toca guitarra, né? Ele já é uma banda, ele pode sair sozinho e tocar e cantar. Eu tive um professor de violão que ele tocava bateria no violão e tocava. Ele ficava assim, tocava todo o som de bateria ali, batuque, batendo só com o dedo aqui e tocando. E tocava muito rápido, ficava, nossa, uma banda certinha. E cantava ainda por cima. Cantava e conseguia até soltar uns assobios pelos dentes. Incrível. Aí ele multiplicou o dom. Deus deu um talento, ele transformou em vários. Né? E hoje o louvor da igreja, né, foi colocado na liderança do louvor da igreja, foi colocado nas mãos de alguém que talvez alguém não desse nada por ele. Né? Ou talvez ele nem soubesse que ele teria capacidade de fazer isso. Mas cada um administra o dom conforme Deus deu. E ele pegou, Deus deu o dom para ele, então ele está administrando ali e multiplicou ainda por cima. Né? Isso é muito interessante. Eu gostei, semana passada a irmã Mary estava contando. Lembra aquele conselho que você me deu? E eu achando, eu fiquei nervoso depois que eu conversei com ela, porque o pastor estava no gabinete ali, a irmã Márcia. E ele foi lá e me catou. A pregação que você pregou, tal. Isso, tal situação. E aí? Eu olhei assim, cadê o pastor? No gabinete, estou lascado. Vai que eu falo alguma coisa que ele não falaria. Aí pensei, vou suar o nariz.